nação, bora para mais um vídeo do canal SRN TV e nesse vídeo vamos falar da polêmica do Pedro. Essa polêmica que parece que não tem fim e hoje surgiu mais um capítulo dessa polêmica. O Flamengo suspendeu o Pedro por um jogo, ou seja, não vai jogar contra o Olímpia na próxima quinta pela Libertadores e também aplicou uma multa. Então nesse vídeo, Vene Casagrande, jornalista, atualiza todas essas informações pra gente. O link vai estar na descrição do SBT Rio como créditos de direitos autorais. Deixa seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e bora pro vídeo. Vene, me conta essa situação do Pedro, me conta o que está acontecendo com o Pedro. Só uma correção no VT aí, que a Alcilene acabou dizendo que ele não demonstrou nenhuma insatisfação, muito pelo contrário. Ele vem demonstrando muita insatisfação. Inclusive, a informação que eu tenho é que a relação Pedro e comissão técnica do Sampaoli, inclusive a relação com o próprio treinador, não tem mais relação, eles não estão mais se falando. A ideia do Pedro é não jogar mais com a camisa do Flamengo se o Sampaoli continuar no comando da equipe. A questão é, muita gente vai me perguntar, beleza, ele não quer mais jogar, mas tem proposta para sair? Não, não tem. Inclusive, informação nossa, drone nosso, é que o Pedro ele foi retirado da lista de relacionados pela diretoria do Flamengo para pegar o Olímpia nessa quinta-feira e também recebeu uma multa pelo ato de disciplina no último sábado, quando ele se recusou a aquecer durante a partida, quando o Pablo Fernandes, então preparador físico, pediu para ele continuar o trabalho de aquecimento e ele se recusou. Então a diretoria decidiu punir o Pedro, tirando ele do jogo contra o Olímpia e também aplicando uma multa de 10% no salário CLT, que é o salário que ele recebe na carteira assinada. Porque o jogador, como muita gente não sabe, o jogador recebe uma parte no salário CLT e uma parte de direito de imagem. E os 10% da multa é em cima do salário CLT. Então, em cima disso, a relação Pedro e Sampaoli, horrível, péssima, é assim que a gente pode classificar. Pedro não encarou o Olímpia por decisão da diretoria, não foi uma decisão do jogador, isso tem que ser ressaltado, e também o jogador foi multado. E aí muita gente vai me perguntar, e agora, Vene, o que vai acontecer? É esperar, porque no próximo final de semana, quando o Flamengo pega o Cuiabá, o Gabigol está suspenso e, teoricamente, o Pedro é o substituto imediato do camisa 10 do Flamengo. Então agora é esperar para ver se no final de semana ele será utilizado ou não. Mas a relação do Pedro com a comissão técnica do São Paulo está horrível. Eles não se falaram quando o Pedro se reapresentou, não tem uma relação mais. Muito pelo contrário, eles não estão nem se falando. Então, eu arrisco a dizer que o Pedro pode dizer adeus ao Flamengo em breve. Ô Pedrosa, que situação, né? E a gente estava falando ontem, ou anteontem aqui nesse programa, em relação ao que o Pedro já fez pelo Flamengo e ao que o Flamengo já fez pelo Pedro também, né? Foi sempre uma relação muito respeitosa de ambas as partes e uma relação em que o Pedro sempre mostrou que queria jogar com a camisa do Flamengo. Quando o Brasil todo perguntava, poxa Pedro, você tem futebol em ano de Copa do Mundo? Para ser titular em vários times no Brasil, você escolhe ser banco do Gabigol? E aí, por uma questão do destino, o Dorival chega e consegue encaixar ali com o Gabigol. Mas até então, ele era banco no ano de Copa. E ele estava sendo banco e ok. Então, assim, havia esse questionamento total para as pessoas em relação ao Pedro. E a gente via que o que ele queria mesmo era estar ali no Flamengo. E, assim, terminar desse jeito, não sei se terminou já, mas se ele não quer continuar com o Sampaoli, alguém vai ter que sair. E eu não sei quem que ganha esse cabo de guerra. Primeiro, Pedrosa, quem você acha que ganha, né? Se já há esse posicionamento em relação ao Pedro e ao Sampaoli. E segundo, que pena ser desse jeito, né? Já ganhou, Fernanda. Isso aí tá muito claro. Eu entendo que cada um tá buscando o melhor para os objetivos pessoais. E no caso do Flamengo, o Flamengo está pensando no próprio Flamengo. O Sampaoli é um cara que, repito aqui, como eu já falei no programa, ele recuperou a confiança de que o Flamengo poderia conquistar algum título dentro de 2023. E aí, o Flamengo, desde o primeiro momento que aconteceu o episódio, eu entendo, até pelas informações que o Vene trouxe, que o Flamengo pensou em manter o Sampaoli. Demitiu o Pablo com toda a razão e manteve o Sampaoli por quê? Porque o Flamengo está pensando nos objetivos do Flamengo. Você trocar de treinador num momento como esse prejudica o trabalho do Flamengo em reta de final de temporada. Então, assim,
cabo de guerra entre o treinador e um jogador, tá muito claro que a diretoria do Flamengo escolhe o Sampaoli. E aí, como a gente falou aqui ontem, o Pedro tá escolhendo o que é melhor para ele. Ele não se sente mais confortável nesse ambiente e é completamente entendível o Pedro não se sentir confortável com tudo que aconteceu. Talvez ele esteja se sentindo também com falta de respaldo pelo que aconteceu e ele já vinha com queixas antes, que foi uma coisa que ele mesmo deixou claro no próprio texto dele. Então assim, Fernanda, é o Flamengo pensando no melhor, no caso, na figura da diretoria, em manter o treinador e conseguir conquistar as coisas que tem que conquistar em 2023 e o Pedro pensando no melhor na carreira dele. E eu vou ser sincero, Fernanda, lamento muito, porque o Pedro é um ídolo da história do Flamengo. Porém, pro Pedro, a melhor coisa, se ele tá se sentindo assim, é ele seguir a vida dele. Ô, Fernanda, para contextualizar ainda mais essa história aí... E como segue, Venê? Para contextualizar essa história, é o seguinte, o Pedro também mostrou insatisfação porque o filho do Fernandes, que foi demitido por ter dado um soco no atacante, o filho dele também trabalha na comissão técnica do São Paulo. E o filho foi mantido. O Pedro esperava que o filho também saísse, o que eu também compreendo, Pedro. Imagina só, o pai me deu um soco, mas o filho continua ali no dia a dia. Como é que eu vou ter uma relação com esse cara? E, obviamente, o filho está fechado com o pai em determinado momento. Embora todo mundo ache, todo mundo tenha certeza que o pai errou, o Pablo Fernandes errou. A agressão não se justifica em hipótese alguma. Mas a relação, como é que o Pedro vai ter relação com esses profissionais? Não tem mais relação. E outro ponto também, os jogadores do Flamengo esperavam que o Pedro fosse pedir desculpa ao elenco pelo ato de disciplina, algo que também não aconteceu. O Pedro também não reuniu os companheiros para pedir desculpa pelo ato de disciplina, algo que já aconteceu no passado recente. Quando era o Jorge Jesus, isso acontecia bastante nos bastidores. Gabigol, eventualmente, tinha um problema ali, mas aí o Gabigol ia lá, reunia todo mundo e pedia desculpa. Estou dando um exemplo porque isso aconteceu com o Jorge Jesus. Agora, com o Pedro, isso não aconteceu. Então, assim, em suma, um resumo da ópera, relação Pedro, comissão técnica e Sampaoli, não existe mais. Como é que você vai manter no dia a dia um jogador que não conversa com a comissão técnica? É muito difícil isso. Eu acho que esse ponto do filho, do pai, Pedrosa, ele abrange, se a gente fizer um entendimento que, independentemente de ser filho e pai, não acho justo, mas o pai deu um soco e o filho ficou. Bom, o pai deu um soco, o filho ficou, o filho é profissional, o filho não socou ninguém, e não pode ser punido pelo que o pai dele fez. É muito mimimi. Eu não acho isso legal. Mas a gente sabe que é muito além de questão pai e filho. É de ser uma comissão do Sampaoli. Não é só o filho. Todas aquelas pessoas são uma rede de apoio e são uma rede de trabalho de um cara que foi o agressor dele. Então eu entendo que há um incômodo em relação ao Pedro, não só ao filho, mas como a todos, né, Pedrosa? Cômodo traumático, tá, Fernanda? Porque toda vez que o Pedro olhar pro filho do Pablo, ele vai lembrar do que aconteceu. De Deus, isso é muito ruim. Você tomar um muito soco na cara do seu muita ambiente frescura. de trabalho, gente, isso é muito grave. Isso é muito sério. Oxi. Então, assim, pro Pedro tomar a decisão de querer sair do Flamengo, onde ele já mostrou várias vezes que ele queria ficar, mesmo sendo reserva em outros momentos, é porque o negócio foi muito grave. E repito, eu acho que é totalmente entendível o Pedro não querer mais trabalhar em um ambiente que ele se sentiu agredido. E como ele mesmo disse, é agredido psicologicamente e agredido fisicamente. Então, pra mim, toda vez que o Pedro chegar no Ninho do Urubu de manhã, ele vai olhar pro filho do Pablo, ou até pro próprio Sampaoli, e infelizmente ele vai lembrar da cena, que é terrível para um trabalhador, por mais que ele tenha cometido ato de disciplina, não justifica ele ter tomado um soco na cara. Então é muito mais uma questão traumática e jogador que não está se sentindo bem no ambiente não rende. Jogador sem confiança não rende. E isso já vem acontecendo com o Pedro nos últimos jogos. Fernanda, eu posso trazer só mais um detalhe? Pedrosa, eu quero saber se você tem novidade. Fala. Eu posso trazer só mais um detalhe, porque muita gente acredita nisso, que o Pedro pode ir à justiça para tentar uma quebra de contrato junto ao Flamengo. Ele pode fazer isso, porque eu conversei com 3 advogados. Esses 3 advogados me falaram o seguinte: Venê, ele pode fazer isso. Agora, ele vai ter sucesso na ação dele? Isso é uma outra questão. Qualquer funcionário pode entrar na justiça contra uma empresa e tentar a quebra de contrato. O Pedro pode fazer isso, até porque ele foi agredido no ambiente de trabalho por um outro funcionário do clube. Agora, isso não quer dizer que o Pedro terá sucesso nessa ação dele, caso ele entre com essa ação. O que, teoricamente, não vai acontecer. Porque eu conversei com pessoas que administram a carreira do Pedro e eles não pensam nessa possibilidade. Eles pensam em buscar proposta de um clube da Europa, trazer ao Flamengo e negociar uma saída, uma venda do jogador. Aí, nação. Cara, eu sou um crítico da diretoria do Flamengo, principalmente do departamento de futebol,
mas quando acerta, a gente tem que ter a humildade de elogiar. Então a diretoria, o departamento de futebol está de parabéns, porque soube conduzir essa situação da melhor forma possível. Acertou em punir o Pedro e até serve de exemplo para os demais jogadores, que não é assim. O jogador faz o que quer dentro do clube e sair impune. Então tem que punir quando erra, para não virar bagunça no Flamengo. E em relação ao Pedro, não está feliz, não quer continuar no Flamengo, procura outro clube. Agora, para ficar com esse mimimi dentro do Flamengo, acredito que a maioria da torcida do Flamengo não quer. Então, não está feliz, vaza. É isso. Deixa sua opinião nos comentários, quero saber. Deixa seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras.